Bom dia, galerinha. Bom dia, meninos, meninas. Enfim, bom dia a todos. Que Deus abençoe a nossa terça-feira de trabalho, né? E que Deus abençoe aí a continuidade da nossa semana, tá bom? E depois de algum tempinho, né? Distantes daqui, nós distantes daqui, né? Com alguns outros compromissos, como já foi falado ontem. Hoje nós vamos fazer correções, tá, pessoal? Correções dos exercícios de fixação que vocês entregaram para mim, que vocês fizeram ontem. Lembrando que os 5 primeiros exercícios eram os 5 exercícios do simulado, tá bom? Então vamos lá. Sem muitas delongas, vamos fazer a correção, porque depois a gente dá início ainda hoje à avaliação de rendimento, ok? Então, ótima terça-feira para todos e vamos lá! Exercício 1. O saldo bancário de Arnaldo é de R$ 216,25 negativo, ou seja, menos R$ 216,25. A quantia que ele deve depositar para que o saldo fique R$ 203,75 positivo é... Bom, então a gente precisa de interpretar, né? Então a gente sabe que a gente precisa de depositar uma quantia maior para que tire 216 e ainda sobre 203. Então, se a gente pensa em uma subtração, o contrário da subtração seria a adição. Então, a gente junta esses valores aqui para ver qual é a quantia grande, né? A tal quantia maior que a gente precisaria de ter depositado. Então, a gente faz 216,25, independente de sinais, tá? Independente de sinais. A gente soma para ver qual era essa quantia, tá? E 5 mais 5, 10, 7, 8, 9, 10 também, sobe 1, 6, 9, 10, de novo, sobe 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Ou seja, a gente precisaria, o Arnaldo precisaria depositar R$ 420 para tirar os 216 que estava negativo na conta, para sobrar 203. Então, na 1, a resposta certa era a alternativa C, ok? Vamos lá para o 2, então. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 de altura. Está aqui a caixa, o paralelepípedo e as 3 dimensões. A figura abaixo ilustra essa caixa, o volume da caixa d'água em metros cúbicos é, lembrando que a fórmula do volume é comprimento vezes largura ou altura, ou simplesmente lado vezes lado vezes lado, que é as 3 dimensões da caixa. Então, aqui 2 vezes 3 vezes 1,5, tá? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1,5, vou fazer aqui para vocês, ó. Colocar o 6 embaixo, que é um algarismo só. 6 vezes 5, 30, sobe 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula. Então, o volume, 9 centímetros cúbicos, tá, pessoal? Isso aqui a gente viu lá no comecinho do terceiro bimestre. Inclusive, era o finalzinho do conteúdo do segundo bimestre. A gente trabalhou, se eu não me engano, na última semana do conteúdo. Depois a gente fez mais uma semana de exercícios de fixação com volume, tá? Então, aqui na questão 2, a alternativa B de bola, tá? E vamos pro 3. Deixa eu ajeitar aqui. Observe as figuras abaixo. Então, nós temos um retângulo e um quadrado. Considerando essas figuras, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. Somente o quadrado é um quadrilátero.
Bom, essa eu já vou descartar, né, pessoal? Somente o quadrado é um quadrilátero, esse é um quadrilátero, esse também é um quadrilátero. Então, essa daqui, esquece. O retângulo e o quadrado são quadriláteros. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida. Retângulo, todos os lados com a mesma medida? Não. Se ele é retângulo, 2 lados menores, 2 lados maiores. Esquece. Por que eu deixei as duas? Foram onde aconteceram as maiores respostas, a maior quantidade de respostas, tá? E aí na A, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Eles em si são diferentes, os lados são diferentes, tem 2 lados iguais, mas os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? E aí eu deixei para mostrar para vocês, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Portanto, os 4 ângulos do retângulo e os 4 ângulos do quadrado são iguais. Então, não são diferentes, não. A resposta certa seria C, o retângulo e o quadrado são quadriláteros. Os dois possuem 4 lados, tá? Então, aqui na 3 também, a nossa resposta correta é a C, ok? E o 4. Observando atentamente o gráfico abaixo, pode-se afirmar que... Então, já vamos ler aqui para a gente poder pensar. As vendas aumentaram mês a mês? De fevereiro para janeiro, sim. De março para fevereiro, sim. Mas de abril em relação a março, não. Não aumentou, aqui permaneceu. Então, eu não posso afirmar isso. Letrinha B. Foram vendidos 100 televisores até junho? Até junho. Janeiro 10, fevereiro 20 são 30, março mais 30 são 60, abril mais 30 são 90, maio 40 já são 130, já passou, então não é a B. Letrinha C, as vendas do mês de maio foram inferiores à soma das vendas de janeiro e fevereiro. Então, primeiro a gente soma, né? Janeiro e fevereiro, 30. Os dois juntos. As vendas do mês de maio foram inferiores a 30. Maio, 40. 40 é menos que 30? Não. Então, também não posso afirmar isso. Então, provavelmente é a D. Foram vendidos 90 televisores até abril. Então, vamos confirmar? Até abril. Abril, 30. Março, 30. Janeiro e fevereiro, 30. 20 com 10, 30. Então, 30, 60, 90. Realmente, até abril, 90 televisores. Então, a resposta correta na 4 era a D. Foram vendidos 90 televisores até abril. E finalizando o quinto exercício, que foram os 5 exercícios do nosso simulado. Marcela fez um suco de caju, misturando uma parte de polpa de caju com 4 partes de água. A fração, ou seja, a razão, ou seja, a fração que representa a quantidade de polpa. Primeiro, polpa. Então, polpa de caju misturada com água é polpa, primeiro 1, caju, depois o 4. Ou seja, a fração que representa a quantidade de polpa de caju misturada com água, letrinha B, 1/4. Ou seja, polpa 1 misturada com água, 4. 1 para 4, 1/4. Ok? Esses eram os 5 exercícios do simulado, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem por aí, podem perguntar, que eu estarei esclarecendo ainda aqui para vocês, tá bom? E o 6, esse 6 a gente já viu, então é mais um lembrete, a gente já viu com outros números, né, pessoal? Então a gente vai resgatar aí algumas coisinhas de fórmula, né, de equação de primeiro grau. A numeração dos sapatos foi criada em 1324 na Inglaterra. No Brasil, o número de sapato é dado pela seguinte fórmula. N, que é o número de sapato, é igual a 5 vezes o tamanho do pé mais 28, dividido por 4.
onde N é o número do sapato, P é o tamanho do pé em centímetros. Veja quanto vai calçar uma pessoa cujo pé tem 20 centímetros. Então, aqui, ó, coloco 20 no lugar do P e efetua-se os cálculos. 5 vezes 20, 100. 100 mais 28, 128. Dividido por 4, 32. O número do sapato, 32. Então, esse aqui era um exemplo, tá? E aí, depois sim, usando essa mesma fórmula, calcule quanto vai calçar cada pessoa cujo pé tem o seguinte comprimento. 19 centímetros. Então, qual é a fórmula mesmo? Número... Vou começar aqui, aí eu vou indo para a direita, tá, pessoal? Número do sapato é igual a 5 vezes o tamanho do pé, mais 28, tudo isso dividido por 4. Então, olha só. Esse é o que eu quero descobrir, o número do sapato. O tamanho do pé dessa pessoa é 19, então 5 vezes 19... mais 28, tudo isso dividido por 4. 5 vezes 20 seria 100, 5 vezes 19, 95. 95 mais 28, e olha aqui, pessoal, caso esse dê quebrado, um número com vírgula, que provavelmente vai dar, arredondar o resultado. Mais 28 dividido por 4, tá? Então, continuando aqui, ó, 95 mais 28, 95 com mais 20, 105, 115, com mais 8, 123. 123 dividido por 4 igual a 30,75, tá? Ou seja... eu vou aproximar. Se o resultado é 30,75, que seria o número do sapato, gente, eu não posso comprar um sapato com número menor, né? Eu não posso comprar de 30. Eu tenho que, no mínimo, pensar em o número do sapato, 31, tá? E depois, é claro, a gente respeita aí a numeração brasileira que em alguns modelos ou em chinelos, enfim, vem 31, 32, enfim, isso é o de menos, tá? Resultado aqui, 30,75 aproximando para 31, ok? E se o pé dele tivesse 24 centímetros? N igual a 5 vezes o tamanho do pé mais 28 dividido por 4, ou seja... N igual a 5 vezes 24, mais 28, dividido por 4. Então, esse aqui eu já vou fazer direto, tá, pessoal? 5 vezes 24, 120. 120 mais 28, 148. 148 dividido por 4, 37. Tá bom? Então... para um pé de 24 centímetros, o número do calçado será o número 37, ok? E vamos aqui, se tivesse 28 centímetros, lembrando que a fórmula é N vezes 5 vezes o tamanho do pé, mais 28, tudo isso dividido por 4. Substituindo, então, fica N igual a 5 vezes 28, mais 28. Dividido por 4. 5 vezes 28 mais 28 é como se fosse 6 vezes 28, né, pessoal? Então, aqui, ó, 28 vezes 5, 140. 140 mais 28, 168. Dividido por 4. Calçaria 42. Ok? Galerinha, qualquer dúvida vocês sabem. Estou aqui à disposição. É só chamar, tá bom? E agora, terminando, após o término da correção, vocês sabem, mais uma vez é com vocês, mais uma vez, atividades de avaliação de rendimento, tá? Então, bora lá, vamos dar início, agora é com vocês, e vocês sabem, qualquer coisa, estou aqui para ajudar a vocês a resolverem, tá? E não se esqueçam,
uma foto de vocês trabalhando, resolvendo, as outras fotos dos exercícios, para eu contabilizar, para eu anotar a entrega que vocês resolveram, para eu corrigir e aí começar a formar a nota do quarto bimestre de vocês. Ok? Pessoal, então agora é com vocês. Boa sorte. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau!